a mim motivo de imensa alegria. Ainda dizia agora há pouco para a Luzia, que há um ano atrás, meu grande amigo, meu grande irmão, meu pai, Padre Léo, manifestava publicamente aqui, num dia de carnaval como esse, que ele estava sem saúde. E um ano depois eu tenho a graça de também, numa manhã de carnaval, pelo mesmo sistema de comunicação, depois de 2 meses de total parada das minhas atividades, também por razões de saúde, eu tenho a graça de anunciar a minha vida, de anunciar o meu ministério e a minha saúde retomada aqui nesse território para minha santa. Eu faço com muita alegria, porque se tem uma coisa que eu tenho aprendido com a vida, é ser grato a Deus pelas pequenas coisas, pequenos detalhes. São nos detalhes que nós descobrimos o valor de uma peça, de uma obra de arte. São nos detalhes que nós descobrimos o valor de uma realidade. Por isso que Deus nos ensina o tempo todo a nós olharmos as miudezas da vida, que é o que faz a diferença. Miudezas. Não dá mais pra voltar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte e me leva pra frente. É o amor de Deus. Solta a sua voz, canta comigo. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte e me leva pra frente. É o amor de Deus. E é bom a gente reconhecer essas dependências, não é verdade? Eu sou muito menos padre quando não venho aqui. Eu sou muito menos homem quando eu não passo por essa terra, por Cachoeira Paulista. Eu sou muito menos homem quando eu não tenho a oportunidade de entrar na sua casa toda quinta-feira, através do programa Direção Espiritual. Eu sou muito menos homem quando não recebo sua carta, seu e-mail, seu desejo de dividir a vida conosco, porque aqui na Canção Nova nós somos assim. O sagrado está o tempo todo perpassado por experiências humanas. Por isso que esse território é santo. Isso aqui é território de Marte. Aí agora, vendo o martírio nos olhos dessas meninas que ficam nos bastidores, noites e noites sem dormir, olhei nos olhos da Delita e falei: minha filha, você precisa dormir. Ela falou assim: padre, em tempo de acampamento a gente não dorme. É o martírio do sono. De gente que passa a noite velando para que você no outro dia tenha a oportunidade bonita de fazer o seu encontro pessoal com Jesus. Antes de você chegar aqui, antes dessa imagem chegar até a sua casa, muita gente derramou sangue para que ela acontecesse. Isso é santo, isso é sagrado. E se temos, e se somos homens e mulheres de muitos defeitos, uma coisa eu lhe asseguro: nós perseguimos as virtudes, nós não desistimos dela. Porque quanto maior é o número de defeitos que um ser humano tem,
maior é a responsabilidade que ele tem de correr atrás das virtudes. E é com essa palavra que nós começamos. Se você é um homem e uma mulher de muitos defeitos, não se preocupe. Você só terá que trabalhar mais para correr atrás das suas virtudes. E se a luta for no páreo, você já pode se considerar um vencedor. Porque Deus não decepciona aquele que busca por Ele. Deus não decepciona aquele que espera por Ele. Vamos pegar a palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 5. Você que está em casa também pode acompanhar a leitura do Evangelho, que hoje nós queremos começar essa manhã retirando do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 ao 15º, ao 15. João capítulo 5, versículo 1 ao 15. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando um movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce um outro antes de mim, perco a oportunidade. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cadeira, tua cama e anda. Jesus disse-lhe: levanta, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele era um dia de sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, e não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que nunca te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Meus irmãos e irmãs, esta é a palavra da nossa salvação. Primeiramente, eu gostaria de fazer um esclarecimento, para a gente poder entender bem o significado deste texto. Betesda, no hebraico, Bet Eshadá, significa literalmente lugar de derramamento. Lugar de derramamento, ou então casa da graça. O contexto principal deste evangelho é justamente o poder das águas.
Veja bem você que toda a história da salvação, que em Jesus tem o seu ponto alto, ela está sempre movimentada pela dinâmica das águas. A criação, quando no momento em que Deus estabelece e retira o mundo do caos, no momento em que Ele reconhece que tudo era bom, nós temos justamente a expressão nos dizendo que o Espírito pairava sobre toda a face da terra, pairava sobre as águas, e desde aquele momento convida a criação a viver o movimento das águas. A vida é o tempo todo o movimento das águas. O corpo humano, ele é todo, uma boa parte do nosso corpo é feito de água. Tudo aquilo que você come, tudo aquilo que você ingere, tudo aquilo que você traz para o seu corpo, de alguma forma está sendo conduzido aos seus órgãos através do movimento das águas. A vida segue o seu rumo através do movimento das águas. Os rios não têm outro destino senão se encaminhar no remanso do que é, misturar-se em outros afluentes para chegar ao seu destino final. A vocação de todo rio é ser mar. A vida vai seguindo o movimento das águas. Você tem a belíssima passagem, quando Moisés é colocado dentro do cesto. O que encaminha Moisés para ser salvo pela filha do faraó que estava tomando um banho no rio é o movimento das águas. Porque se aquele cesto tivesse parado, não tivesse seguido o remanso do rio, ele morreria de fome. Ele ficaria esquecido dentro daquele cesto de vime. Ele não teria sido encontrado. Veja bem que também no momento em que o povo, na passagem, na saída do tempo da escravidão, o que é que eles têm diante deles para ser ultrapassado? Para ser vencido? O movimento das águas, o mar que precisa se abrir. E ali nós temos um momento tão bonito, que nos remete a um pouco à ordem que Jesus dá àquele homem paralítico. Moisés, diante da impossibilidade de vencer as águas, o que ele faz? Ele volta e pergunta para Deus: tudo bem, você me colocou nessa enrascada, você me faz retirar o povo do Egito, você me faz retirar o povo lá. Está certo que a comida não era lá as melhores. Está certo que nós éramos escravos, mas pelo menos lá o povo não estava com fome. Lá o povo tinha o que comer, lá o povo tinha o que beber. E agora você nos retira de lá e nos coloca diante deste paredão. Não temos mais como ultrapassar. Fizemos o que a gente pôde. Demos o sangue até agora, mas infelizmente nós não temos condições de ultrapassar este mar. E diante do questionamento de Moisés, Deus diz apenas uma frase. Ele ordena: diga ao povo que caminhe. Veja bem que a experiência de fé do povo de Israel não é uma frase declarada de milagre. Não é uma frase que está garantindo o milagre. Não. É uma frase que requer acreditar. É uma frase que pede fé. Deus não diz: pode ir lá que eu vou fazer um grande milagre e vocês vão poder passar a pé enxuto. Não. A expressão de Deus não é uma expressão que facilita a vida, mas é uma expressão que encoraja para a vida. Uma coisa é você viver uma experiência facilitada da vida. Preciso passar num concurso, então eu consigo alguém que me entrega a prova antes do concurso. E ilicitamente eu já vou fazer aquele concurso sabendo de tudo que vai ser caído ali, então eu já estou facilitado para entrar. Vou fazer um vestibular e alguém compra uma prova para mim, antecipadamente, tudo muito facilitado, eu vou, resolvo a questão, e na hora do vestibular eu já tenho todas as respostas na minha cabeça. Alguém facilitou para mim. Veja bem que Deus não facilita.
Porque aquele que facilita corre o risco de infantilizar o facilitado. E Deus não quer ninguém infantil na fé. Deus nos quer amadurecidos, Deus nos quer prontos para viver a experiência de fé com o primeiro passo, que é acreditar. E somente depois descobrir aonde é que vai dar aquilo que a gente acreditou. Somente depois que nós colocamos o pé na fé, na experiência de crer sem saber. É igual aquela velha história. Você tem alguma prova concreta da ressurreição de Jesus? Eu digo não. Porque se eu tivesse uma prova concreta da ressurreição de Jesus, eu não precisaria ter fé na ressurreição. O que eu tenho não é uma prova concreta, mas é a minha vida perpassada, transformada por aquilo que eu acredito. E se isso não é concreto para você, para mim também não é, mas eu não sei mais viver sem isso. A experiência do povo de Israel diante de um mar que está ameaçando, de um exército que está vindo com suas armas, pronto para derrotá-lo, pronto para matá-lo, é esta. Nós não sabemos o que fazer. E Deus não facilita em nada a situação para Moisés. Apenas o coloca no horizonte da fé, mais uma vez. Assim como sempre foi a sua vida. Desde o momento em que foi resgatado daquele cesto de vime, desde o momento em que a sua vida foi salva pelo movimento das águas, por alguém que olhou, se compadeceu e reconheceu ali a experiência concreta de um Deus que nos movimenta, porque se ficamos parados nós morremos. Da mesma forma como aquele povo que queria uma resposta mágica, e Deus entrega uma palavra que o movimenta para a fé. Diga ao povo que caminhe. Deus não promete que o mar será aberto, mas Ele dá uma ordem que encoraja, Ele dá uma palavra que faz crescer dentro deles todo o processo de reminiscência, de recordação, de lembrança. Aquele Deus que esteve conosco o tempo todo não vai nos deixar na mão. Não sei como será, mas eu quero acreditar. Eu não sei como se dará, mas eu quero acreditar que se dará. Isso é experiência de fé, a mais pura que um ser humano pode experimentar. Quando nós não sabemos como será, mas nós não sabemos desistir daquilo que a gente espera. Fé é a gente saber acreditar quando tudo está contrário. Um homem de fé não é aquele que vê. Um homem de fé é aquele que não vê, mas não desiste. Não consigo ver nada, mas eu não desisto. E parado diante de um mar que ameaça, e o pior, emparedado por duas formas de perigo. O mar que pode me afogar e o exército que pode me abater. Este povo emparedado, este povo sem condições de ir adiante nem de retornar, precisa cantar a música do Nelsinho Correia. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Canta comigo. Não dá mais pra voltar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte e me leva pra frente é o amor de Deus. E ali se estabelece dentro do coração do povo
Aquele momento, há tantos anos antes, aquilo que se estabeleceu no coração do Nelsinho, no momento em que ele descobriu que não tinha mais como voltar. Ser homem e ser mulher de fé é você viver uma única alternativa. Eu não posso mais voltar. Eu fico pensando, se eu voltasse à minha vida, se eu voltasse no tempo e resolvesse deixar pelo tempo tudo aquilo que é de Jesus em mim. Eu sou um homem cheio de defeitos, eu sou um homem cheio de limites, mas eu sou teimoso. Se retirar de mim o que Jesus me fez ser, não sobra nada. Se retirar de mim aquilo que eu aprendi com Ele, gente, todo o meu discurso, tudo que eu escrevo, tudo que eu falo, tem aqui a sua raiz. E aquele povo viveu a mesma experiência. Emparedados, agora nós não temos mais como voltar. É preciso dar um passo em direção a essa palavra que nos encoraja. Porque no momento em que nós não temos outra solução, no momento em que nós não temos outra alternativa, é melhor acreditar na palavra que nos encoraja. E no momento da coragem, a experiência de fé se constrói na força de colocar os pés na água. Quando tudo parecia indicar que nós morreríamos afogados, quando tudo parecia indicar que a nossa morte seria certa, que não haveria solução, que não haveria livramento, que não haveria graça. E os pés na água, e o povo caminhando, seguindo a ordem do Senhor, e o grande milagre se fez. E aí nós começamos teologicamente a compreender que o milagre se dará por duas vias. Da mesma forma como o movimento das águas nas bodas de Caná. Quer o vinho saboroso? É necessário ter água. Jesus poderia muito bem ter feito tudo sozinho. Jesus poderia muito bem ter pegado aquelas talhas vazias, e se ele pode fazer de água vinho, ele pode muito bem fazer do nada o vinho também. Por que a necessidade de pedir a água? É para teologicamente nos ensinar que o movimento da santidade, que o movimento da vida carece sempre de dois esforços. Um que é dom. É Deus o tempo todo nos colocando nas condições de homens e mulheres santos. O outro é a nossa iniciativa de fazer alguma coisa para que esta santidade aconteça em nós. Não é possível viver a experiência da santidade se nós não vivermos a experiência de encher as talhas, de colocar o pé na água. E hoje, nesse evangelho belíssimo, de você pular na piscina no momento que for propício para a sua cura. O grande problema é que diante dessa solicitação de Deus, do esforço humano, da luta humana, que já é um movimento da graça na vida humana, para que nós não sejamos pelagianos. Pelágio dizia que a salvação pode acontecer na vida humana sem esforço. Desculpe-me, é o contrário. Nós não precisamos da graça de Deus, nós só precisamos fazer o esforço. Para que a gente não caia na heresia pelagiana, nós acreditamos que até mesmo o esforço que nós fazemos para ser santo, já é fruto do dom em nós, é acolhimento da graça em nós. Porque aí entra aquela experiência belíssima de Santo Agostinho. Deus nos pede aquilo que Ele já nos deu. Quando Ele pede ao povo que caminhe, é porque Ele já tinha dado ao povo a coragem de acreditar, a coragem de colocar os pés na água. Deus não nos solicita aquilo que nós não temos para dar, não. Tudo está em nós sob forma de dom. Da mesma forma como uma semente condensa todas as possibilidades da árvore. Você já viu alguém pegar uma semente de jatobá, por exemplo, e injetar alguma coisa nova nela para que ela possa ser diferente? Não precisa. Você olha para a semente e ali você enxerga a árvore inteira, desde que você tenha fé.
Senão você, não sei não, viu? Tu acha que esse trem não vai crescer não. E de repente, aquele movimento todo de vida que tem dentro daquela semente começa a explodir. E aquilo que você não imaginava começa a acontecer. Por quê? A água veio na hora certa, a luz veio na hora certa, a noite derramou o seu cobertor sobre a terra, esfriou, refrescou, depois o sol aquece e o movimento da vida vai acontecendo no coração da semente, e a semente vai vivendo o milagre de se tornar aquilo que ela sempre foi. Parece que está falando difícil aí. Como é que você pode se tornar aquilo que você sempre foi? É assim. A experiência da fé nos movimenta para a gente ser o que a gente é. Você na condição de filho de Deus, você na condição de filho do alto, você na condição de filho do céu, você não tem outro destino senão a santidade. Da mesma forma como o seu corpo não tem outro destino senão a saúde, da mesma forma como o povo de Israel não tinha outro destino senão a libertação. Mas tudo depende da nossa coragem de realizar ou não aquilo que é humano no processo de Deus em nós. Você já viu uma pessoa, por exemplo, emagrecer rezando? Oh meu Senhor, tira essa gordura que eu estou acumulada aqui. Novena para emagrecer, alguém já fez? Você pede a Deus, é força para você manter a sua disciplina no seu dia a dia. Ninguém emagrece diante do altar, não. A não ser que você reze demais o dia inteiro, é aquilo, né? Vai dando. Ou a gente muda e faz o nosso esforço no processo humano, ou nós não vamos ver a semente que a gente é florescer. Quanta libertação está precisando acontecer na sua vida, e não acontece porque você não põe o pé na água. Fica diante do mar chorando, 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 ou fica ao lado da piscina reclamando, reclamando, igual essa criatura que passou durante 38 anos lamentando que não podia cair na água. Durante 38 anos lamentou, impediu o processo de ser curado, porque ele preferiu a lamentação, ele preferiu a lamúria, ao invés de se encorajar, de fazer o seu esforço, de clamar por ajuda, para que alguém pudesse o jogar, ou para que ele mesmo pudesse, pelo próprio movimento, com toda a dificuldade do mundo, de ele mesmo cair na piscina que ele precisava. Quanto processo paralisado nessa vida, porque nós caímos nessa preguiça que nos faz olhar para o mar, reclamar que ele não se abre, ou que nos faz olhar para a piscina e lamentar que ela está cheia de gente e que não há espaço para nós. Minha gente, vamos pegar a dinâmica da água. Para que você toma água? Por que o seu corpo sente sede? É um processo natural, uma resposta do organismo à necessidade de purificar-se. Tudo o que nós comemos, tudo aquilo que você ingere, tudo aquilo que você põe na sua boca, tudo aquilo que você faz, incorpora, tudo aquilo que você traz para você, tem duas possibilidades. Um alimento, por exemplo, ele pode nos nutrir, ou ele pode nos intoxicar. Eu, por exemplo, fiquei durante 2 meses e ainda estou vivendo as últimas fases desta hepatite, que é, na verdade, um processo de intoxicação do fígado, que pode ser por meio de um vírus, que pode ser por meio de um alimento contaminado. Um processo de intoxicação que se aloja num órgão vital, isso é que é o perigo, podemos morrer por causa disso, que paralisa a ação das vias biliares. Qual é a função das vias biliares no corpo? A bilis é como se fosse o esgoto do seu organismo.
Tudo aquilo que não presta no seu organismo, a bilis capta e joga fora no seu intestino. Quando você tem ou uma pedra na vesícula, ou você tem um processo infeccioso das suas vias biliares, que é o que a hepatite faz, ao invés disso cair no intestino e ser eliminado pelas fezes, ser eliminado pela urina, através dos rins, ele começa a circular pelo seu sangue. Então é como se você pegasse o esgoto da sua casa e fizesse voltar pelos canos. Se esse esgoto, por exemplo, chega na caixa, você morre. É o caso, se você tem, por exemplo, uma alteração de bilirrubina, a nossa bilirrubina normal é 0, alguma coisa. A minha, por exemplo, chegou a 38. Quando chega a 40, a gente entra em coma. E aí o processo de morrer é muito fácil. Por quê? Tudo o que você tinha de ruim, que foi excretado pelo seu organismo que é inteligente, você, por exemplo, comeu um monte de coisa, você comeu carne. Na carne você come uma série de coisas que são excelentes para a sua saúde. Mas não tem como você comer só a coisa boa, sobretudo quando você vê a picanha, né? E olha aquela borda de gordura que está ali, mas não tem como fazer só a parte boa da história. Aí o seu pobre do fígado vai ter que fazer um trabalho dobrado para jogar fora aquilo que você escolheu errado. A sua sorte, meu amigo, que seu fígado é seu aliado, que o dia que ele se revoltar contra você, igual o meu revoltou contra mim, você morre. A morte vem na nossa vida é no dia que o órgão cansa. Eu não vou bater nessa correria mais não, pode morrer. O coração fala. Você não faz nada, você não faz uma caminhada, você não me ajuda em nada, pode morrer. Aí você infarta. Na verdade, a morte chega na nossa vida no dia que os órgãos brigam com a gente. Saúde é o quê? É você manter a amizade com seus órgãos. A água, nesse processo, por isso que o médico me falava, qual que é o remédio que eu tenho que tomar? Não, para hepatite não tem remédio não, é repouso, muito líquido, porque você precisa irrigar essas vias biliares para que elas voltem a produzir e jogar a coisa no lugar certo. Jogar fora o que tem que ser jogado fora. E ao invés de ficar voltando para o sangue e você ficar amarelo do jeito que você está. Eu já não estava amarelo não, eu já estava alaranjado. Ninguém merece não. No momento em que você começa a trazer a água para o seu organismo, é o que eu vou fazer agora, você começa a favorecer a sua saúde. Eu tenho certeza que muita gente não bebeu água aqui hoje. Estou errado? Quem não bebeu nem um golinho de água hoje, levanta a mão. Olha que tristeza. O seu rim pode se tornar o seu inimigo a qualquer momento. Está seco. A água é o organismo vivo, digamos assim. Ó, tá vendo? Porque eu estou duriçado. É sede. A água é esse organismo vivo retirado da natureza. O sapo vai até beber um copinho agora. Que faz com que tudo aquilo que você escolheu errado possa ser jogado fora. A água é uma forma que você tem de pedir perdão ao organismo. Eu bebo a água como se tivesse, ô meu organismo, me perdoa porque eu não fiz a coisa certa. Então vou te dar uma ajudinha. Vou jogar uma aguinha para ajudar a excretar, jogar fora tudo. Por isso que quando a gente faz xixi amarelo, significa que a gente está intoxicado. Gente, eu nunca imaginei que na minha vida eu ia ficar feliz por fazer xixi branco de novo. No dia que eu fiz o primeiro xixi branco, eu senti vontade de chamar todo mundo para ver. Você sabe por quê? Vontade de colocar numa latinha, mandar para minha mãe. Mãe, olha aqui que beleza. Olha como a vida dá voltas. A gente faz xixi branquinho a vida inteira e não coloca atenção nisso. De repente, o amarelo da sua urina durante 2 meses, 3 meses, está te contando que você não está bem.
que você está intoxicado. Por isso que a água, essa que a gente bebe aos poucos, que não pode esperar ter sede. Os médicos nos falam, água você não pode esperar ter sede para beber, porque é ela que faz a purificação de tudo aquilo que você tem de tóxico rodando no seu organismo. O funcionamento dos rins, o funcionamento do intestino, tudo carece de água. Saúde, água emagrece, claro. Por quê? Porque ela ajuda a eliminar as gorduras que você ingeriu. Veja como Deus é sábio. Veja como Deus é sábio, falando profeticamente através do nosso corpo, e muitas vezes nós não sabemos ouvir. Deus está gritando uma palavra de profecia a você, através dos seus rins. Quando você descobre que sem água seus rins não funcionam, que sem água o seu fígado não funciona, que tomar água não pode ser só por prazer, tem que ser também por desejo. E você me diz, padre, qual que é a diferença de prazer e desejo? É muito simples. Uma mulher bonita pode ser, por exemplo, instrumento de prazer, mas pode ser que ela passe a vida inteira sem ser instrumento de desejo. Porque desejo é mais que prazer. Desejo é necessidade, é você não saber viver sem. Prazer é passageiro, tanto é que o sexo, só pelo prazer, você tem vontade de jogar a outra pessoa fora. Pode ser a mulher mais linda do mundo, se foi apenas uma relação sexual sem amor, sem desejo, o outro é um objeto da sua satisfação. Vida cristã é muito mais que prazer, é muito mais que cócegas na alma, que me faz sentir Deus presente na minha vida, que me faz ficar arrepiado, que me faz chorar. Experiência de Deus é você não saber mais dizer quem você é, se você não se recordar de quem é Jesus em você. Porque senão alguém poderia dizer assim, por que você está tomando água agora? Você está com sede? Não. Eu preciso de água. Diferente de alguém que olha para você e fala, por que você reza tanto? Você está precisando de alguma coisa? Você está necessitado de alguma graça? O tempo todo. Mas eu não rezo só para obter favores, não. Eu rezo porque se eu não rezo, eu não sou o que eu sou. Se essa palavra não está cravada dentro de mim, nas minhas atitudes, no meu jeito de ser, no meu jeito de viver, eu não tenho nem o que fazer nada nesse mundo. Aqui, a necessidade desse homem é de ser julgado na água para que ele possa purificar-se de tudo aquilo que o deixava enfermo. Oh, minha gente, enfermidades físicas vão, passam, a gente cura. E nós podemos ver nos olhos de quem está intoxicado. Olhos vermelhos, olhos amarelos, são sinais de que existe alguma intoxicação naquele corpo, naquele organismo. Por isso que quando a gente vai ao médico, o que o médico faz? Quando abrir a boca, abre os olhos, faz isso. O bom médico, ele olha para a pessoa e ele sabe o que ela tem. Maninho, um grande amigo meu, inclusive vai lançar um CD pela Canção Nova, um dos maiores compositores da música católica, uma das vozes mais lindas, é médico, lá em Porto Alegre. Tem gente lá? Há muito tempo que ando nas ruas de um porto não muito alegre. O Maninho, ele é médico naturalmente. É até engraçado andar com ele, que às vezes lá em Porto Alegre a gente sai no shopping e fala, aquela mulher tem problema nos rins. Como é que você sabe? Você olha a pele, não sei o quê, fala aqueles nomes que a gente não entende, né? E fica por isso mesmo. Olhos clínicos.
olhos clínicos de quem está enfermo. Há tantos de nós intoxicados pela vida. Há tantas realidades que nós não podemos ver, que nós não sabemos quais são. Quantas vezes você já não fez a experiência de ser intoxicado pela palavra do outro? Quantas vezes você não fez a experiência de chegar no lugar e de perceber que aquele lugar invadiu o seu coração e teve um poder de adoecê-lo? E aqui eu digo, afirmo, que as grandes artimanhas do diabo no mundo hoje, das estruturas diabólicas, estão em justamente minar a nossa saúde espiritual, colocando em nós um desânimo, da mesma forma como a enfermidade nos coloca desânimos físicos. Pega uma dengue para você ver. Se falar, se você correr até ali eu te dou R$1.000, pode ficar com os R$1.000, que eu não dou conta nem de dar um passo. Para morrer de repente eu estou levando um mês, de tão devagar que eu estou. Não tem jeito, a enfermidade ela chega, ela nos derruba mesmo, nós não temos ânimo para nada. É o físico que está clamando por restauração. É o físico que está clamando por cuidados, por repouso. E essa doença nós identificamos logo nos exames de sangue, no momento em que o médico nos olha. Mas as enfermidades da alma, essas que vão colocando a gente durante 20, 30, 40 anos, parados ao lado da piscina da graça, sem se sentir merecedor de cair nela. Pessoas que vão ficando com a alma amarela, pessoas que vão ficando sem graça, que vão perdendo a vontade de viver. E o que falta nessa vida, meu Deus? Tem dinheiro, tem casa, tem um monte de coisa. Falta a graça de Deus. Falta a força do Espírito. Falta a fé. Porque não são poucas as realidades humanas que nos paralisam. Não são poucas as realidades humanas que nos colocam impossibilitados de continuarmos. Não são poucas. Pessoas que se amarguram a vida inteira por não terem conseguido, por não terem dado conta, mas não fez a sua parte no milagre. Que não tiveram a coragem de colocar os pés na água e dizer, eu não sei nada, eu não estou conseguindo entender nada, mas uma coisa eu sei, eu não tenho o direito de parar nessa hora, é para frente que eu vou. Nós estamos comemorando 40 anos de renovação carismática. O movimento do Espírito, através dessa mística tão valiosa, que tem limites, mas que tem muitas virtudes para nos oferecer, que tem luta, que tem garra, e como tudo que é humano tem fragilidades. Se nós tivéssemos que analisar quais são as fragilidades do meu espírito hoje, mesmo já tendo vivido 20, 30 anos de experiência de renovação, ou tantos anos de movimento de igreja, há tantos anos eu sou cristão, há quantos anos eu já professo a fé em Jesus Cristo, mas no entanto ainda permaneço tão parado, tão seco, tão sem necessidade de buscar, paralisado no meu medo de que o mar vai me afogar, ou então de que o exército vai me capturar. E o melhor jeito de você ser capturado é você ter medo. Quer dar força ao seu inimigo? Tenha medo. O medo alimenta todos os fantasmas que nós temos na vida. O medo, no momento em que o seu inimigo te olha e percebe que você está com medo dele, você já é derrotado. Porque o seu medo é um jeito que você tem de se entregar. Tanto é que lá em Minas a gente tem uma história. O cachorro é bravo, não olha com medo para ele. Não tem uma história assim? Não sei se dá certo, porque eu nunca quis provar o negócio, no todo caso. Se você olha com medo,
ele reconhece o seu medo e você se torna vítima. Muitas vezes o mar nos torna vítima, o mar da vida. As histórias que nós vivemos, os relacionamentos que nós estabelecemos. Quantas pessoas estão sendo vítimas dos seus namorados, dos seus maridos, dos seus amigos, das pessoas que estão do lado por causa disso? São vitimadas pelo medo, porque coração que não faz a experiência de beber a água do Espírito, coração que não faz a experiência de ser mergulhado em Deus, ele será sempre vítima do inimigo. As estruturas diabólicas estão aí prontas para nos devorar, prontas para nos engolir inteiros. E o único jeito que tem é batendo no peito e dizer: aqui não. Na minha vida você não entra. Na minha história você não manda. Porque aquele que me fez atravessar o mar, ele não só me fez atravessar um mar da vida, mas ele me fez encarar a vida de um jeito muito diferente do que quando antes eu estava sentindo medo. Não tem mais como. Porque se hoje os mares ainda se sobrepõem à nossa coragem, é porque a gente ainda não olhou nos olhos deste mar, daquilo que você considera impossível na sua vida. A frase mais fácil de se dizer na vida é essa: eu não dou conta. Essa frase não exige coragem de ninguém. Para essa frase não é necessário muito esforço, basta você se render e dizer: eu não dou conta, eu não sei, eu não posso. E cada vez que nós dizemos eu não sei, eu não posso, eu não dou conta, nós perdemos o movimento da água, nós perdemos a oportunidade de ultrapassar o mar, nós perdemos a oportunidade de vencer o exército que nos abate, e vamos nos tornando vítima. E vítima, a definição mais precisa que tem, vítima é alguém cujas fraquezas nós podemos explorar. Quantas vezes nós nos rendemos à condição de vítima, porque nos falta coragem de dizer: não, eu não aceito esta derrota, eu não aceito ser vitimado pelas estruturas pecaminosas deste mundo. Sabe o que faz uma pessoa manter-se no alcoolismo a vida inteira? É o medo de beber. Por isso que não para, porque tem medo de não dar conta de manter a fidelidade. Por isso que todo alcoólatra tem essa tendência de dizer: eu paro quando eu quero. Queira agora então. Seja corajoso o suficiente para poder dizer: esse mar não vai me afogar, nem afogar mais os meus filhos. Porque é muito mais fácil a gente dizer: eu paro quando eu quero, e não parar nunca, porque você nunca vai ser colocado à prova. O que faz um homem ser de fé, uma mulher ser de fé, não é a teoria que ela tem sobre a fé, mas é o momento em que ela precisa ser colocado à prova, é a resposta que ela dá no momento da insegurança. O que faz uma fé brilhar no mundo não é o discurso que nós temos sobre Jesus, mas é o momento em que as pessoas nos veem passando pelas dificuldades, olham para nós e percebem: este homem, ele acredita na ressurreição. Por quê? Porque ele não se entrega aos processos de morte. E isso é cristianismo, minha gente. O cristianismo não é uma postura angelical que toma conta de nós. Não. O cristianismo é uma forma de se tornar soldado. É uma forma de se tornar guerreiro, combatente. Porque pode ser que a figura angelical não combina mais com a coragem que nós precisamos nos dias de hoje. O anjo vem para levar para a piscina, mas ele antes disso reveste o doente de coragem. Coragem. Vitória. É vitória que hoje Deus quer celebrar na nossa vida, por meio da fé que nós professamos.
Pode ser que as coisas não mudem, você vai encontrar os seus problemas do mesmo jeito que você tinha antes, mas uma coisa estará mudada em você: o mar continuará diante de você, só vai mudar a sua coragem de colocar o pé na água, só vai mudar o seu jeito de encarar o inimigo. Os inimigos continuam vivos e atuantes na nossa vida, mas o nosso jeito de enxergar é diferente. Você descobre que ele tem os pés de barro. O inimigo de Deus tem os pés de barro. E cada vez que você entrar no mar, ele não será capaz de correr atrás de você, porque os pés dele desmancham. Não dá mais pra navegar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte e me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte e me leva pra frente é o amor de Deus. E é com essa imagem que eu gostaria, de dar a pausa nessa parte da manhã, porque daqui a pouquinho a gente volta. Eu gostaria que você pudesse imaginar a sua vida, as suas dificuldades e os seus maiores desafios. Onde estão as suas maiores sedes, seus medos, seus inimigos? Pense você que eles estão todos correndo com muita força, com muita coragem atrás de você, prontos para lhe resgatar. E você tem um mar diante, o mar da fé, o mar da coragem, o mar que sem o seu esforço não pode ser aberto. Precisa ser feita alguma coisa humana, mas pode ficar tranquilo que o milagre Deus garante. A sua salvação está garantida pelo poder do sangue precioso de Jesus. E aí, quando você tiver coragem de colocar o pé neste mar, nesta água, você já pode sorrir, bater o peito. Eu estou salvo, porque meu inimigo tem os pés de barro, e se ele colocar os pés neste mar que eu estou, ele morre afogado, porque ele cai, não sobrevive. Nas águas do Espírito Santo, o diabo não tem o poder de pisar. Nas águas do Espírito Santo, o diabo não tem o poder de agir, o diabo não tem o poder de nos pegar. O único jeito de estarmos a salvos é estar no mar e dizer que a partir de hoje não dá mais para voltar. A partir de hoje, porque eu quero viver a minha salvação no meu dia a dia, eu não tenho o direito mais de voltar, eu não tenho mais o direito de duvidar, porque aquele que avança contra mim tem os pés de barro, e o único jeito de vencê-lo é entrar no lugar que ele não pode, porque ele cai. Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Eleve seus braços. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte e me leva pra frente é o amor de
ver, não dá nem mais pra ver, nem mais pra ver. O porto que era seguro, o porto que era seguro. Eu sou impulsionado, eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Canta com a alma. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barro sou eu, e o vento forte e me leva pra frente.